7h18, estamos de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Vem comigo que tem informação do trânsito através do Twitter do Manaus Trans. Acidente de trânsito com vítima lesionada. O acidente acontece na Avenida Torquato Tapajós, do retorno da Dafra. Agente em atendimento, atenção, é o que pede o Manaus Trans. A Dafra já fica ali próximo ao Novo Israel. Trânsito complicado nessa região por conta do acidente, mas o veículo já foi retirado da pista. Mas o Manaus Trans pede que os condutores que estejam circulando por essa área estejam atentos. E o cadastro e recadastro da meia passagem nos ônibus inicia hoje em Manaus. O serviço é para todos os estudantes e o prazo vai até o dia 16 de fevereiro. Sobre esse assunto, eu volto a conversar ao vivo com a Thea Morel. Thea, o que o estudante precisa para fazer esse cadastro ou recadastro, se for o caso? Olha, Adriane, o procedimento ele é bem simples, mas o primeiro passo do estudante realmente é entrar na internet, na página que é disponibilizada pela Prefeitura de Manaus junto com o Sinetran, que é o estudantes.manaus.am.gov.br. Como você mesmo falou, esse cadastro e recadastro ele vai até o dia 16 de fevereiro. Tem um mês para o estudante fazer o cadastro e o recadastro e vir até a sede do Sinetran para fazer a confirmação aí das informações. No entanto, o ideal mesmo para o estudante é aproveitar esses primeiros dias, porque olha só aqui a movimentação que a gente tem no Sinetran da Constantino Neri. Isso aqui é quase inédito para começo de ano, né? Normalmente o que a gente observa aqui no Sinetran são filas muito intensas, porque os estudantes precisam vir fazer a compra de créditos e principalmente os novos estudantes precisam vir fazer aqui nesse Sinetran, nessa sede especificamente que fica ao lado do Terminal 1, a confirmação dos dados cadastrais. Quando você entra no site, né, no estudantes.manaus.am.gov.br, que é o sistema da prefeitura, você precisa informar seu nome, endereço, o curso que você está fazendo, a série, né, a instituição de ensino que você estuda e você também precisa postar lá uma foto. Depois que você faz todo esse procedimento, é preciso esperar que a instituição de ensino confirme esses dados e somente depois você pode fazer a compra dos seus créditos. Durante as férias, os estudantes têm aí o direito de fazer a compra de 32 créditos. Os novos alunos, e aí é que gera muitas filas, porque esses alunos precisam vir aqui na sede, né? Os novos alunos, eles precisam esperar 72 horas depois de fazer esse cadastro para vir aqui na sede do Sinetran para receber a carteirinha. Então, assim, como esse cadastro começou hoje, a previsão é que daqui a 3 dias, mais ou menos, né, isso aqui já começa a lotar com novos alunos que vão ter que vir aqui nos guichês, ó. Os guichês, conversar com as meninas, porque eles vão ter a emissão da carteirinha, é aí que eles recebem fisicamente a carteirinha e quando eles vierem aqui, eles vão poder fazer a compra também de créditos. Então a gente aproveita para dar essa dica para o estudante. Se você puder, entra logo no cadastro, né? Esse cadastro ou recadastro, ele é obrigatório para todo mundo. O cadastro é obrigatório para os novos alunos e o recadastro também é obrigatório, porque você precisa atualizar suas informações, dizer se você passou de série, se você mudou de escola ou se você mudou de endereço. Então essa atualização ela é essencial para que esse estudante possa retirar novamente a carteira de estudante aqui no Sinetran. Então, gente, aproveita. Não tem quase ninguém aqui na Constantino Neri. Depois que você tiver com todas as suas informações, melhor maneira, melhor dica que a gente dá é evitar as filas e vir o quanto antes. Porque na última hora, lá para o dia 16 de fevereiro, todo mundo vai querer receber a carteirinha e aí o sistema vai atender, mas mesmo assim o incômodo vai ser muito grande para esses estudantes. E, Thea, com certeza essas filas vão acontecer, porque parece que as pessoas gostam de fila, né? Olha uma fila e me segura que eu tenho que entrar nessa fila. Porque hoje começa o prazo e as pessoas não apareceram ainda, né? A gente tem um dia todo, tem um mês, mas o ideal é que você vá o quanto antes. Porque depois que você, principalmente o novo aluno, a pessoa que vai começar a utilizar esse passe, ela vai ter que ser feito um comparativo, né, das informações que o aluno está prestando com as informações que a escola vai prestar. Então, se você já está matriculado, você procura a unidade, né, do Sinetran, você consegue isso o quanto antes, porque corre o risco de começar a aula e ainda não tiver esse cruzamento de informação, o estudante ainda ficar sem o benefício, pelo menos no começo das aulas, né? E isso não é bom para ninguém. Obrigada pelas informações.
E tem pais enfrentando problemas para colocar os filhos nas creches. Durante a campanha eleitoral, para os 2 mandatos, a promessa do prefeito de Manaus era construir 110 unidades. Hoje, a cidade tem apenas 14 funcionando. Além disso, as que têm obras em andamento estão com os custos dobrados. O prédio da creche da Avenida Altais Mirim, no Armando Mendes, Zona Leste, até parece concluído. Mas olhando de perto, ainda é possível ver os restos de materiais de construção deixados no pátio. Esta unidade deveria ter sido entregue em março do ano passado. Quem sofre com o atraso são as famílias que moram ao redor. É muito difícil, né? O meu dia a dia. A gente corre, o tempo é corrido, ó, porque eu tenho essas crianças, aí não tem com quem deixar. Quando tivesse uma creche, seria bom, né? Tem uma aqui, mas até agora não funcionou. Só na casa do Israel são 7 crianças. 3 delas poderiam frequentar a creche, que ainda não abriu as portas. Não tem com quem deixar as crianças e eu também não tenho condição de pagar uma creche particular depois de ter uma creche na porta da minha casa. Por que as crianças daqui também não podem ter uma vaga melhor? A gente precisa trabalhar. Quando as obras começaram, a creche deveria custar quase 2 milhões de reais. Mas o preço divulgado na placa agora é outro. Passou para mais de 2 milhões e meio. Esta outra creche no bairro Zumbi, na Zona Leste, também não foi concluída. O prazo de entrega era janeiro do ano passado. O Ministério Público chegou a abrir um inquérito para apurar possíveis irregularidades com a aplicação do dinheiro que é enviado pelo governo federal. Mas o caso foi arquivado porque a Prefeitura tem um prazo contratual de terminar as obras até setembro deste ano. A promessa feita pela Prefeitura em 2012 era de que até o fim do mandato, Manaus teria 110 creches funcionando. Mas esta aqui no bairro São Francisco foi a última a ficar pronta em 2016. É a 14ª unidade da capital. Somando com as vagas que são ofertadas aqui, o ensino público municipal tem a capacidade de comportar apenas 2.600 crianças de 1 a 3 anos. Ainda no lançamento das matrículas para 2018, a secretária municipal de Educação admitia que o problema está na falta de recursos para manter as unidades. O investimento em creches, o governo federal, que tem o grosso do recurso, ele só aporta uma parte para a implantação dessas unidades. O grosso, que é a manutenção, fica por conta do município. Então não adianta só a gente sair construindo creche, se depois para manter isso é muito difícil, porque você não tem esse orçamento. Então é uma irresponsabilidade dizer, precisamos construir. Nós precisamos construir, mas precisamos mantê-las. Nós consultamos a Secretaria Municipal de Educação sobre a conclusão das creches citadas na reportagem. De acordo com a CEMED, a previsão é de que elas estejam concluídas entre março e abril deste ano. Falta a conclusão da obra de um poço artesiano. E enquanto as crianças aproveitam o restinho das férias, alguns pais já estão à procura dos serviços de condução escolar. A maioria prefere um preço menor, mas a recomendação é priorizar aqueles que investem em itens de segurança e obrigatórios nesse tipo de transporte. Em Manaus existem 396 veículos de transporte escolar legalizados e pelo menos 1.000 clandestinos. Segundo o sindicato da categoria, é fácil identificar um prestador de serviços dentro da lei. O carro precisa estar identificado, ter placas vermelhas e o número de cadastro na prefeitura impresso em local visível. Além do motorista, a van também precisa de um monitor para cuidar das crianças. As conduções que não respeitam essas regras cobram R$ 70 até R$ 100 a menos. Mas é uma economia que pode custar caro. Porque ali ele está colocando a vida da sua criança em risco. E isso daí se torna abandono de capaz. E o transportador escolar legalizado, ele vai transportar da melhor forma e com todas as características legais pelos órgãos municipais e estaduais. O motorista da condução precisa ter carteira categoria D e passar por um curso especial do Detran. Nos últimos 3 meses, 1.500 condutores foram treinados. O embarque, o desembarque, né? Ele como condutor que transporta o passageiro, mas ele tem um auxiliar. Essa auxiliar que vai receber a criança na porta da sua residência,
com segurança, embarcar essa criança no veículo e transportar observando a segurança. Também é importante exigir um contrato por escrito, onde devem constar a documentação do condutor e do veículo, incluindo a última vistoria no Detran. Esse contrato permite que os órgãos de defesa do consumidor sejam acionados, caso algo saia do previsto. Esse contrato tem que ter todas as condições que vão ser ofertadas, que vão ser oferecidas pelo serviço. Então, a questão de lotação do veículo, a questão do valor, a questão do condutor, não é? E o pai ou responsável de aluno também tem que observar se essa condução ela está em exigência, está de acordo com os ditames da lei que são expedidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, no caso Detran. Agora eu quero falar com quem tem filho pequeno em casa. As férias da criançada são sempre um momento muito esperado, pelo menos para as crianças, né? Nessa época, muitas vezes, os pais não estão preparados para investir em uma colônia de férias, por exemplo. E aí é que a criatividade precisa entrar. Um grupo de mães usa e abusa da criatividade para manter a rotina dos filhos agitada. Isso é o que você confere agora no quadro Lição de Casa. Davi e o Matheus nem começaram a frequentar a escola e já sabem muitas coisas aos 2 anos de idade. Cores em português e inglês, números e até letras. Apesar de tão novinhos, eles aprendem tudo brincando. A gente começou a ver os benefícios que esses estímulos saudáveis traziam, sem sobrecarregar a criança, mas de forma que eles brincassem e aprendessem juntos. São vários os objetos utilizados nessas brincadeiras. Descartáveis, canudos, caixas e até grãos de feijão. Eles querem brincar o tempo inteiro, então tudo é motivo de brincadeira, qualquer objeto dá para você criar uma situação, uma brincadeira interessante para eles. Então, a gente só usa ali, em um momento do dia, algo que a gente pensou e planejou, que não veio necessariamente deles, né? Mas que veio da gente e eles compram a ideia sempre. As brincadeiras deram tão certo que as mamães começaram a compartilhar tudo nas redes sociais. Já são mais de 1.200 seguidores, todos querendo saber mais dessa brincadeira que estimula. Porque nessa fase eles estão aprendendo tudo, eles são uma esponja. Então a gente começou cada uma na sua casa, fazendo individualmente. E aí algumas amigas que também têm bebês viam esporadicamente que a gente compartilhava no G Pessoal e pediam para a gente começar a compartilhar. E aí, sem problema nenhum, porque a gente sabe, se fez bem para os nossos filhos, a gente quer que faça bem para os filhos dos outros também. Aprender brincando é ótimo. E essas atividades são recomendadas pelos especialistas. A brincadeira ela é sempre fundamental para o desenvolvimento da criança, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de brincadeira, a gente está falando de prazer. Então a criança gosta de tudo aquilo, como ser humano de uma forma geral, daquilo que lhe dá prazer. Quando a gente fala de brincadeiras com o objetivo de aprendizagem, a gente também está falando de uma coisa específica, ou seja, da necessidade que nós temos de estar o tempo todo, não sei se a palavra seria o tempo todo, mas de nós criarmos espaços de estímulo para as nossas crianças. Por quê? Porque a criança ela aprende em todo e qualquer espaço e ela aprende das mais diferentes formas. E a brincadeira é um caminho para que essa aprendizagem aconteça. E isso vale para todas as crianças. A Sofia tem 4 anos e nasceu com síndrome de Down. Ama brincar e a mãe estimula, principalmente nesse período de férias. As atividades lúdicas são essenciais para o ensino, principalmente das pessoas com necessidades específicas, né? A Sofia, quando ela fica sem fazer nada, ela vai retrocedendo, ela esquece as coisas. Então, com base nisso, nós descobrimos desde cedo que se ela não ficar praticando, lembrando, estimulando o tempo todo, ela não consegue memorizar as coisas, né? E tudo pode virar aprendizado e brincadeira diferente. Até ajudar a confeitar um bolo, né, Sofia? E a mãe acompanha em todos os momentos, até no chão. Esse período de férias, nós criamos uma rotina também. Acordamos, ela costuma acordar cedo, então tem atividade, fazemos uma agenda, o que nós vamos fazer durante a semana, porque porque ela não gosta de fazer as mesmas coisas. Não quer os mesmos brinquedos o tempo todo. Então, temos que ficar sempre criando. Através dessa diversão, a estimulação ajuda na aprendizagem. Mas atenção para a quantidade de estímulo durante as férias. É preciso que a cabecinha da criança
também descanse. Qual é o cuidado que a gente precisa ter nesse processo? É não engessar esse momento de brincar. Não fazer que tudo, em todo momento que a criança está brincando, que obrigatoriamente tenha que ter uma finalidade pedagógica. Porque a criança pode brincar e pode aprender a partir das suas próprias descobertas, sem que especificamente haja um objetivo do adulto por trás. Então a gente precisa sempre estar lembrando disso, porque às vezes você vai ver uma criança só ali no parque brincando com outra criança, está só passando o tempo. Não, ela está aprendendo, porque as interações que ela está tendo ali no parque geram aprendizagens. No mais, se sujar faz muito bem. Deve se sujar, vale a pena se sujar, vale a pena aproveitar uma chuva gostosa, sem raios e sem trovões, para correr no quintal, numa área sem nenhum perigo. Vale a pena pisar numa poça, vale a pena cair no chão. As nossas crianças precisam ser convidadas para isso. A criança não vai sair da frente do tablet, ela não vai sair da frente da TV se nós não provocarmos para que ela se depare com ambientes diferenciados. Então, vamos encontrar coisas prazerosas, fazer coisas prazerosas com os nossos filhos. Outra opção educativa para as crianças são as colônias de férias. A gente vai conhecer algumas opções na continuação do Manhã no Ar, exclusiva para a internet, no aplicativo Acrítica Play. Se você ainda não tem, corre, baixa lá, é gratuito, está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora uma opção de diversão para toda a família. O Parque Cidade da Criança está oferecendo programação especial de férias até o dia 26 de janeiro. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com a Amanda Amorim. Olá, Amanda. Quais as atividades serão realizadas? Conta pra gente. Olha só, Adriane, brincadeiras populares que eu sei muito bem que você já curtiu muito na sua infância, assim também como eu, viu? Amarelinha, pula-corda, queimada, futebol, pintura facial, shows de personagens infantis, cinema e muita coisa boa, viu, Adriane? E olha só, ou seja, se você quer economizar e não tem nenhuma programação para o seu filho, você pai, você mãe, você pode levar essa criança ali para o Parque Cidade da Criança, que fica localizado aqui na André Araújo. Essa programação, ela segue até o dia 26 de fevereiro, no horário de 2 da tarde até às 6 horas da noite. Ah, mas eu não tenho como levar o meu filho, porque só ele que está de férias e eu não tem problema, viu? Lá terá profissionais capacitados justamente para auxiliar o seu filho em qualquer circunstância. É claro, você não pode deixar de buscar o seu filho, viu? Às 6 horas da noite. E além dessas brincadeiras, além dessa animação de brincadeiras lúdicas, no local também terá um espetáculo de teatro, viu, Adriane? Ari Areia, um grãozinho apaixonado, justamente para a criançada se divertir bastante. Além disso, se seu filho prefere a literatura, prefere ler contos, no local também terá uma sala específica para isso, uma biblioteca com histórias lúdicas, justamente para exercitar e capacitar também a criatividade do seu filho no que diz respeito à leitura. É importante enfatizar que o Parque Cidade da Criança é um local público justamente acessível para toda a família. Ou seja, se você não tem nenhuma programação para esse período, né, de férias escolares e não quer gastar, quer economizar, quer levar o seu filho para se divertir, essa com certeza é uma ótima opção e uma ótima dica, viu, Adriane? Obrigada, Amanda, pelas informações. Saiu uma programação especial para os pequenos durante esse período de férias, já que eles estão com bastante energia para gastar. E daqui a pouco a gente traz dicas de diversão para a terceira idade. Tem ainda as notícias do esporte e os detalhes do Carnaília em Parintins. Não saia daí que eu volto em instantes.